Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, está vendo aqui o nosso conteúdo pela primeira vez, eu sou Rani Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, onde eu ensino, de fato, você a eliminar a dor do seu paciente de DTM, bruxismo, dor orofacial, já no primeiro atendimento. Nós vamos falar hoje sobre raciocínio clínico para tratar o bruxismo. Isso mesmo, para tratar o bruxismo de forma assertiva, tirando dores exatamente no primeiro atendimento. Eu quero trazer especificamente, falar sobre o bruxismo de forma que ninguém nunca falou para você, de forma a trazer clareza sobre a base do bruxismo, sobre os princípios do bruxismo e como ele se comporta e como ele é capaz de comprometer todo o corpo, todo o sistema e a partir daí vincular, integrar o bruxismo com várias outras possibilidades, tá? Eu não estou aqui especificamente esse conteúdo não é para falar o mesmo da mesma coisa, não é para dizer você tem bruxismo por conta do estresse, seu paciente tem bruxismo, na verdade, porque ele é muito estressado, seu paciente tem que relaxar. Não. Eu estou aqui para falar exatamente de raciocínio clínico, de colocar você em uma qualidade de conteúdo, em um entendimento onde você consiga descobrir a causa, o que está vinculado. Opa, desculpe. O que está? Opa, vamos lá. O que está vinculado efetivamente ao problema do seu paciente, as queixas dele. E aí a gente tem apertamento, a gente tem... Meu Deus, quem aí tem, quando começa a espirrar, não para de espirrar mais? Quem aí tem também isso? Fala aí, eu acho que eu vou entrar nesse agora aqui com vocês. Quem comecei, não paro mais. Vamos tentar controlar, façam, mentalize aí para dar tudo certo, beleza? E aí, gente, é o seguinte, o nosso conteúdo de hoje vem exatamente abordar o paciente na essência, né? Abordar o paciente dentro dos seus princípios fisiológicos. E aqui eu aproveito para trazer um quadro também para poder trazer as perspectivas clínicas. Por quê? Entenda uma coisa. Se você é fisioterapeuta, se você é dentista, se você é fonoaudiólogo, trabalha com pacientes com DTM, bruxismo, você já conseguiu perceber que, assim, são dois pontos chaves e eu vou trabalhar aqui. Dois pontos chaves. A gente tem o osso temporal, a mandíbula, onde um dos maiores problemas está associado à contratura do masseter, com trigger point, contratura do temporal, com trigger point. E no paciente com bruxismo, essa ativação muscular em excesso vai gerar o aumento exatamente do contato dentário com a maxila, arcada superior com a arcada inferior, onde esse contato dentário é estimulado pelo aumento dessa contração, ok? E partindo desse entendimento, você começa a ter um paciente com lesões dentárias, tipo aumento do apertamento, você começa a ter pacientes com efetivamente muita tensão muscular, mas ainda outras coisas, tá? Que são o quê? As dores referidas em outros locais, as dores que chegam no ouvido, dentro da cabeça, as dores desse paciente que chega na coluna cervical. Entendendo essas possibilidades, você começa a entrar em um processo, em uma área de atuação onde vários dos seus pacientes podem ter sintomas de DTM, de bruxismo, mas você ainda não percebeu que é efetivamente um problema associado com o bruxismo, tá?
E tem pacientes que nem sabem que tem o bruxismo. E aí é que está uma grande oportunidade de trabalho para nós, que é o seguinte: entenda uma coisa. Eu só consigo desejar algo se eu conheço, ok? Então imagina que o paciente tem dor de cabeça. O paciente chega com dor cervical. Mas ele nunca ouviu falar de bruxismo, ele nunca ouviu falar de apertamento dentário, apenas já comentaram com ele, mas ele não tem clareza. Quando você entra nesse assunto, quando você começa a falar sobre o assunto, ele faz: opa, doutor, eu acho que eu tenho isso. Talvez você mesmo, quando foi a algum médico, ou quando assistiu alguma live, ou quando assistiu alguma aula, disse: o professor, opa, professor, eu acho que eu tenho isso. Ou seja, você nunca soube que era aquilo. Consequentemente, você não busca tratamento sobre algo. Faz sentido para você? Se está fazendo sentido para vocês, aperta no coraçãozinho aí que eu quero saber. Diante disso, quando você tiver com o seu paciente, mesmo que seja de outras áreas, você precisa avaliar e buscar o entendimento sobre essas outras relações. Porque talvez você pense que não tem paciente de DTM, de bruxismo, mas o sintoma que ele vem lhe procurando é na cervical, é em outra região, e tem ligação direta com isso, tá? Então, diante de uma perspectiva clínica clara, tá? Que você precisa buscar entender a complexidade do bruxismo como sendo algo que afeta os dentes, afeta músculos, mas, acima de tudo, traz para você pacientes com diversas queixas. E aí é que tá. Você começa a ter pacientes de cervicalgia, você começa a ter pacientes que começam a ter dores de cabeça, você começa a ter pacientes com dores no ouvido, zumbido, porque ele é um paciente de bruxismo e não sabe. Ele é um paciente em disfunção e não sabe. E a partir daí, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero efetivamente que você entenda como você vai conectar, criar um raciocínio clínico para correlacionar essas estruturas. Fechou? Vamos nessa. E a partir daí, gente, quando você começar a interligar cada ponto, vai fazer total diferença, tá? Na estratégia de tratamento e naquilo que, de fato, o que seu paciente vai receber de você, vai buscar de você. Então, é o seguinte, essa é uma das grandes oportunidades hoje de trabalho, você ter entendimento, raciocínio clínico para eliminar a dor do seu paciente de bruxismo já no primeiro atendimento, e a partir disso, você tratar dores crônicas de cervical, de dor de cabeça e N problemas. Então, você que se torna referência em uma área como essa, que não tem profissionais, você começa a se destacar sem ter efetivamente feito muitas vezes até propaganda. Porque os seus pacientes antigos já vão ser capazes de trazer a referência sobre isso. E aí é o seguinte, existem dois tipos de bruxismo, tá? Primeiro, que é o bruxismo. Deixa eu colocar aqui, tentar colocar, pegar coisa aqui. 2 minutos, tá? Tem o bruxismo 1, que eu vou botar aqui, tá? Bruxismo 1. O bruxismo 1 é o bruxismo de vigília. Vou colocar aqui com V. O bruxismo de vigília, que você precisa entender, é o bruxismo do dia a dia. É o bruxismo diurno. Ou seja, ele está muito relacionado às ações do dia, ao que eu vou fazer no dia, a um trabalho para entregar, a uma entrevista para fazer, a uma atividade do dia, tá? E isso traz voluntária ou involuntariamente, mas não do nível do subconsciente, onde você consegue até mesmo controlar, o seu paciente consegue até mesmo perceber, tá? E dentro desse processo é um nível de bruxismo de percepção e de controle maior pelo paciente, pelo indivíduo. Ou seja,
é algo extremamente mais fácil de você controlar, de você conseguir ter estratégias para isso, tá? Então, o bruxismo de vigília é um bruxismo associado com os fatores ambientais, com fatores do meio, com fatores do estilo de vida da pessoa, com o ambiente que ela vive. Entenda uma coisa, uma pessoa que medita, uma pessoa que tem um ambiente agradável, domiciliar, uma pessoa que não vive no trabalho com muita cobrança, ela tende a ter mais bruxismo ou pouco bruxismo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber de vocês. Mais ou pouco bruxismo? Em detrimento do outro ponto, uma pessoa que tem uma meta a bater, por exemplo, um bancário, seu paciente que é bancário, que chega para você com dores nos ombros, tensão cervical. Quem aí tem esse tipo de paciente? Coloca aí, eu tenho. Esse tipo de paciente, ele possivelmente, devido ao ambiente dele, ele vai ter uma tendência de bruxismo em vigília. E talvez isso tenha uma conexão mecânica, neurofisiológica, que compromete todo o processo de tratamento do paciente. E dentro desse processo, você precisa entender como controlar isso e mais, como preparar o corpo. E como é que isso vai acontecer? Presta muita atenção. Uma pessoa que tem um nível de comprometimento, de estresse no seu dia a dia, ele tem, consequentemente, um simpático, um nível simpático pouco ativado. O simpático, o que é? É a excitação, é a taquicardia, é a luta ou fuga, é a corrida do corpo para não sofrer por algum risco. Diante disso, nós temos uma vasoconstrição periférica, né? Eu tenho um sofrimento metabólico devido à capacidade, à necessidade interna de estar constantemente ativado o sistema corporal, e a partir disso você começa a entrar em fadiga e desequilíbrio muscular. Já a pessoa que não vive nesse ambiente, ela não tem essa alteração simpática. Quando ela não tem alteração simpática, o nível de contração, o nível de tônus dessa musculatura, ele é menor. Consequentemente, ele tem um menor nível de fadiga. Consequentemente, ele tende a incomodar menos. Onde eu quero chegar nisso para você é que o corpo, quanto menos sobrecarregado, mais saudável ele é. Então, quanto menos sobrecarregado, mais saudável ele é. Parece óbvio, mas no bruxismo, muitos de vocês estão errando ou não sabendo tratar por falta dessa ligação, por falta dessa conexão. Como assim, Randy? Por exemplo, o corpo, deixa eu pegar aqui o corpo é como se ele tivesse um limiar. Como se ele tivesse um limiar. Vamos colocar aqui. É como se esse fosse o nível de estresse, de sobrecarga. Vou botar aqui. S de sobrecarga e aqui zero sobrecarga. Quando eu tenho uma sobrecarga que sobe, chega aqui, acima daqui eu tenho dor, sofrimento. Mas quando eu tenho uma sobrecarga que ele vem, sobe e fica aqui, ou quando sobe, rapidamente você estimula ele a cair, ele não chega num nível que a dor e os desequilíbrios se instalam. Tá fazendo sentido para você ou não? Se tiver, coloca assim. Sim, está. Coloca aí. E diante disso, no paciente do bruxismo, entenda, a nossa função não é tratar a parte emocional, mas a nossa função é dar essa condição aqui, ó. É dar essa condição de diminuir a chegada dele na zona de limiar capaz de gerar dor, capaz de gerar comprometimento. Então, eu quero que você, como profissional, referência
se torne referência elite da DTM a partir de conceitos e entendimentos como esses, que não é porque o seu paciente vive com o simpático ativado, é porque o seu corpo não está com condição de responder bem a essa sobrecarga. E é exatamente quando o paciente está no bruxismo, e aí o bruxismo 2, que é o bruxismo noturno, o bruxismo 2, o bruxismo noturno, que é quando esse nível ele já está muito alto. O nível do bruxismo noturno ele está alto, o nível do estresse, o nível de sobrecarga, e muito mais do que isso, ele está também com comprometimentos funcionais. E aí eu vou trazer isso para vocês mais para frente. E aí você começa a ver, por exemplo, eu tenho vários pacientes que já tiveram, aliás, vários alunos que já tiveram resultados incríveis com pacientes de bruxismo por entender isso. Por entender essa conexão do paciente com bruxismo e sua condição neurofisiológica. E não é muito incomum, inclusive com criança, tá? Um dia desse eu postei um relato de um colega que ele fala de uma criança de 2 anos que estava rangendo os dentes e no outro dia do atendimento a mãe liga dizendo que a criança dormiu bem sem ranger os dentes, né? E isso é exatamente por entender o nível de sobrecarga neurofisiológica que o paciente está tendo e como recuperar esse ambiente corporal para que ele não seja sobrecarregado a ponto de gerar sintoma. Entende isso? E aí, muitos de vocês não conseguem esse nível, se sente perdido. Quem se sente perdido aí na avaliação do bruxismo? Coloca aí, eu sinto. Muitos de vocês se sentem perdidos na avaliação do paciente do bruxismo, no entendimento do paciente do bruxismo, justamente por não ter o conhecimento que deveria ter, ou não utilizar o conhecimento que deveria utilizar. E aí é que é o segredo, que é o pulo do gato para você, tá? Que é o pulo do gato. O bruxismo não é uma condição mecânica, é uma condição neurofisiológica. Ou você investe em conhecimento, ou você busca conhecimento para se tornar referência, para descobrir a causa verdadeira do sintoma e eliminar já no primeiro atendimento as queixas do paciente, ou você corre um grande risco de o seu paciente com DTM, com bruxismo, não melhorar e ainda voltar pior. Ou você corre um grande risco de o seu paciente de cervicalgia, de dor de cabeça crônica, chegar até você e você não conseguir solucionar, pensando que é um caso de cervical, pensando que é um caso de cefaleia, e não é. Faz sentido para você, gente? Se faz sentido aí, aperta no coraçãozinho, aperta no like e comenta aí que eu quero trazer clareza para vocês. Então, isso é um caso claro. A academia, o que é a academia? A faculdade, as pesquisas científicas, não as pesquisas científicas, mas o foco dos estudos estão direcionados apenas ao processo mecânico do bruxismo, ou, no máximo, as questões de interferências emocionais. Mas o meio, essa conexão, não está sendo analisado, não está sendo tratado. Que é exatamente o quanto que a sobrecarga preenche o corpo com disfunções. E aí, um paciente com alto nível de estresse, ele traz uma hipertonia, um tônus elevado, uma baixa vascularização, uma fadiga, uma rigidez miofacial, ou seja, fadiga, rigidez miofacial, hipóxia, pela ativação crônica do simpático, gera o quê? A dor crônica, a dor miofacial. E é aí que você deve entrar, é aí que você deve dominar, é nisso que você deve prender toda a sua atenção. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Então, enquanto você ficar
preocupado nas disfunções mecânicas do bruxismo, você vai perder a oportunidade de ter um tratamento rápido, consistente do seu paciente. Porque você está se preocupando com a ponta do iceberg, enquanto todo o restante do iceberg que está no fundo do oceano não está sendo visto, tá? Não está sendo visto. E é preciso que você invista em conhecimento para entender isso. Que você comece a sair, a pensar fora da caixa, a entrar nessa elite da DTM, que eu chamo carinhosamente vocês que estão aqui comigo, os nossos alunos. Porque são profissionais que pensam diretamente no entendimento global do paciente e não apenas na disfunção mecânica. E é sobre essa transformação na sua qualidade de vida, é sobre uma transformação na sua forma de entender o bruxismo que você vai virar o jogo, que você vai se tornar referência, que você vai tirar o paciente de uma noite de sono ruim para uma noite de sono leve, tranquila, e que ele vai lhe agradecer para o resto da vida, tá? E aí, qual é tradicionalmente, né, o jeito errado, né, de se tratar o bruxismo geralmente? Me diga só isso. Veja só. Olha só. Um jeito errado clássico, tá? Um jeito errado. Um jeito errado clássico de se tratar o bruxismo é o seguinte. A gente tem a arcada dentária superior, a arcada dentária inferior, e o paciente chega com queixa de fratura dentária, perda dentária. E aí, para corrigir, para tratar esse paciente, o que é que geralmente se coloca aqui? Geralmente se traz uma placa, não é isso? Uma placa aqui, uma placa aqui. Essa placa que se busca colocar no paciente do bruxismo é uma placa só para minimizar o prejuízo. Não é tratamento. Porém, tem pacientes que é assim, utiliza a placa para o resto da vida e só porque momentaneamente diminuiu o ranger, ele acha que não deve procurar. Daqui a pouco, com um pouco mais na frente, ele quebra a placa. Mas por que isso acontece? Simplesmente porque quando a placa encaixa, ela altera a aferência trigeminal ao nível dentário. Quando ela altera a aferência trigeminal a nível dos alvéolos dentários, ela manda uma informação à aferência, para o sistema nervoso central, que responde com um nível de adaptação. Porém, esse tipo de adaptação, quando nós temos o fator agressor sempre ativo, não vai resolver. Esse fator agressor vai ser capaz de sobrecarregar novamente e gerar todo o apertamento e todo o desequilíbrio, todas as queixas do paciente. Caraca! Percebe agora como existe uma falsa impressão que a placa miorrelaxante melhora? Consegue perceber isso, gente? Então, esse tipo de entendimento, de percepção que a gente não tem, é muito importante que se tenha. Caso contrário, você vai tratar o paciente errado e vai só cronificar mais ainda o problema dele. Tá bom? Caraca! Quem gostou, quem tá entendendo muito aí, aprendendo muito, aperta no coraçãozinho aí. E, gente, tem outro erro importante, tá? Ó, um erro clássico que a gente vê aí no tratamento desses pacientes é o seguinte. Eu tenho, geralmente, o nosso paciente se queixando de quê? Se queixando de dores e tensões musculares. Aqui está o músculo. Tenho dores e tensões musculares. Esse trigger point aqui. E aí, o que é que se tem feito? Vamos lá. Na fisioterapia, na odontologia, o que é que se tem feito? Ponto 1. Ponto 1 é
tratar, manipular essa musculatura como se ela fosse causa. Ou seja, o paciente chega com trigger pointer de masseter, e esse trigger pointer de masseter você vai lá e manipula, ele relaxa um pouco, mas não 100%, e você continua manipulando, o paciente fica mais dolorido depois do que com o atendimento. A manipulação do músculo diante de um caso de bruxismo crônico, principalmente bruxismo noturno, é um dos grandes erros, onde você está tratando uma consequência como causa. Não existe isso. O músculo, dentro de um processo do bruxismo, é uma expressão mecânica, é um grito de socorro dessa estrutura para dizer que o corpo está em disfunção. E o que é que você deve fazer? Entender quais pontos chaves de tratamento. E aí, para tratar o bruxismo, o ponto-chave dessa questão muscular não é você afetá-lo diretamente, e sim entender quais as condições que existem nele, neurofisiologicamente ou mecanicamente, que está impedindo o funcionamento dele. Faz sentido, gente, para vocês? Aí tem outro ponto ainda, ó, que faz relaxamento, não melhora, faz agulhamento a seco, não melhora. E aí, tá bom, já que não melhora, o que é que se fazem? O que é que se faz? Botox. E o Botox entra aqui, ó, uma agulhinha dentro do músculo. Mas essa agulhinha, ela vai fazer, sabe o que, gente? Essa agulhinha do Botox vai afetar o neurotransmissor da contração muscular, que é a acetilcolina. A acetilcolina, um neurotransmissor tão importante para a junção muscular, para a contração, ela recebe um concorrente, que é a toxina botulínica. Esse concorrente toxina botulínica faz com que o músculo não contraia por falta desse acetilcolina. E aí o que é que acontece? O músculo perde função. Todo músculo que perde função, todo músculo que deixa de se contrair por um tempo, começa a gerar hipotrofia, começa a gerar retração miofascial, começa a ter problemas. E aí o paciente ele até melhora de curto prazo, mas de longo prazo ele melhora. Quem aí conhece paciente que é viciado em Botox? Quem aí já viu paciente assim? Ah, já não tem Botox na cara toda, doutor, e não melhora. Melhora um tempinho e volta. Lógico, porque você está tratando consequência como causa. Caraca! Esses erros não podem acontecer do ponto de vista clínico. Você precisa dominar isso, gente. Dominar, ser a referência da sua cidade, dominar esse entendimento, dominar as relações neurofisiológicas para que você consiga eliminar a dor do seu paciente de DTM já no primeiro atendimento. Para que você traga essa conexão do sintoma, buscando a causa, buscando o entendimento na base, na raiz do problema. Não existe isso. Não existe. Esses foram dois erros clássicos que eu trago para você. Quem aí já viveu esses dois erros ou conhece isso? E aí é o seguinte, quando você tem esses pacientes em excesso que vivem fazendo uso de placa, de Botox, pode ter certeza que ele vai ser sempre precisar de você, sem precisar do seu tratamento. Caso contrário, ele não vai melhorar. A dor vai vencê-lo pelo cansaço. A dor vai vencer esse paciente pelo cansaço. E você precisa estar pronto. Dominar esse conteúdo, dominar o conhecimento. E aí, desde já, eu lhe convido, se você não é ainda da Elite da DTM, que é o nosso seleto grupo de alunos, olha só, o que a gente tem para te dizer é tudo isso aqui, de forma clara, do jeito que eu expliquei, é um grande erro. E simplesmente eu vou te trazer perspectivas de acertos também nesse tratamento, né? De formas de tratar mais assertivas, para que seu paciente fique melhor. Tá? Quem quer ver essa parte do tratamento de forma mais assertiva, principalmente essa questão muscular, coloca aí, aperta no coraçãozinho que eu quero saber de vocês, enquanto eu apago aqui. Tá? A gente vai falar
também do jeito certo disso acontecer, tá? Do jeito certo disso acontecer. Não é para estar tratando dessa forma. Veja só. Veja só aqui. Olha, jeito certo. Jeito certo. Você tem um músculo que está tenso. Então, você tem uma fibra muscular. Fibra muscular. E diante dessa fibra muscular, você tem uma tensão enorme, um trigger point. Mas aí, antes disso, eu quero trazer para você um entendimento claro. Você já viu qual a fisiopatologia de um paraplégico? O que é que acontece com um paraplégico? O paraplégico, ele simplesmente, perde a comunicação nervosa com o músculo. Consequentemente, o músculo para de contrair, de receber informação, de receber estímulo. Verdade ou não? Só coloca aí para mim. Verdade. Coloca aí quem está me acompanhando, quem está seguindo isso. Diante disso, eu tenho o quê? Eu tenho o meu crânio, meu encéfalo, que vai... Meu sistema nervoso central aqui sendo representado pelo crânio, que vai enviar informação sobre o estado desse músculo, sobre a função desse músculo. Logo, toda função muscular, ela tem um comando, ela tem um centro de controle neurofisiológico, um centro motor do sistema nervoso central. E esse tipo de conhecimento ninguém ensina para você e não lhe mostra, para que você possa e saiba dominar isso aqui no dia a dia clínico com o seu paciente, tá? E dentro do dia a dia clínico do seu paciente, você precisa entender isso. Por quê? Se o músculo está comprometido, a primeira coisa que você tem que tomar satisfação é com quem? Opa! Nervo! Você está funcionando bem ou não está? Cara, o músculo não está legal. Você precisa melhorar isso. Opa, aí o músculo diz, aí o nervo vai dizer para você, opa, não, o problema não é comigo. Ou o nervo vai dizer, o problema é comigo sim. Eu estou com uma disfunção, um desequilíbrio, que minha comunicação, no lugar de chegar a 100%, está chegando a 70%. E por isso, esse músculo não está contraindo bem. Agora sim, você vai saber como agir de forma correta. Não colocando o dedão aqui e massageando, mas sim manipulando, liberando os tecidos neurofisiologicamente para melhorar a comunicação. Caraca! Faz sentido para vocês, gente? Veja como isso traz clareza. Veja como isso coloca você frente a frente a um conhecimento que poucas pessoas falam. E quando a gente conecta com o bruxismo, olha só, a gente tem um nível de estresse alto, uma simpaticotonia, uma vasoconstrição, uma irritabilidade muscular, uma contração, um tônus associado com o sistema nervoso central devido ao alto nível de estresse, levando a comprometimento. Caraca! Veja, então, eu preciso entender como, do ponto de vista do sistema mastigatório, o meu masseter, ele pode estar afetado. E aí, ó, eu tenho dentro do crânio, vou pegar aqui. Esse é um crânio de bebê, tá? Esse crânio de bebê. Mas a cada suturazinha dessa, eu tenho uma aferência. Eu tenho informações trigeminais. Têmporo frontal, têmporo parietal. Na parte do pitério.
tudo isso gera aferências que podem estar comprometendo a resposta do paciente. E aí é buscar de forma assertiva qual zona craniana com testes seguros pode estar comprometendo, pode estar em desequilíbrio. Uau! Caraca! Faz sentido aí para vocês, gente? Quem está aprendendo muito, coloca eu. Eu. Quero saber de vocês. Tá? Outro ponto que eu quero bater aqui com vocês é sobre, principalmente, as questões de cadeias musculares, de tensões musculares, né? Quem gosta da parte muscular, da parte de cadeias musculares, fala aí. Eu gosto. Coloca aí, eu gosto. Porque é o seguinte, entenda. Geralmente o paciente com bruxismo, isso é uma oportunidade muito grande que você precisa entender. Geralmente o paciente com bruxismo tem associação com ansiedade, com depressão, com postura mais introspectiva. Esse padrão de postura mais introspectiva traz um comprometimento de cadeia muscular, que eu vou mostrar aqui agora. Olha só. Se eu tenho um paciente, ó, cabeça, olho, ok? Esse é o meu paciente. Ele tem ansiedade, depressão. O que é que acontece? Ele gera um padrão mais cifótico, não é isso? Ele gera esse enrolamento maior aqui. Quando ele faz isso, observe bem, tá? Observe bem. Ele entra num padrão de tensionamento de cadeia muscular que a cabeça e pescoço vai em anterioridade, tá? E aí, essa tensão de cabeça e pescoço em anterioridade leva o seu tônus de toda a musculatura de tronco, supra e infraioide e músculo mastigatório em tônus elevado. E esse tônus elevado aumenta o comprometimento neurofisiológico da musculatura e deixa essa estrutura extremamente comprometida e deixa o sistema mastigatório hiperexcitado. Então, quando você tem paciente com ansiedade extrema, quando você tem paciente com disfunções extremas de enrolamento, faça o seguinte, palpe o músculo mastigatório dele. Palpe. Que aí, vocês mesmos, como profissionais, tá? Sente que tem um pouco de ansiedade. Ah, talvez eu não tenha bruxismo, mas tem a ansiedade. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês, para que vocês entendam. Porque esse tipo de entendimento ninguém fala para você. Esse tipo de perspectiva ninguém traz para que você consiga melhores resultados. E eu estou aqui para te conduzir para um melhor resultado, com a construção de um raciocínio clínico. Eu não estou aqui para falar o mesmo do mesmo. Eu estou aqui para trazer você para um raciocínio de elite. Trazer para você para um raciocínio dessa elite da DTM que eu comando, tá? E aí, ó, se você tem esse tipo de tensionamento, de enrolamento, coloca aí, eu tenho. Quero saber de vocês aí, para a gente poder fazer uma dinâmica. Quando você tem esse processo, você precisa entender o seguinte, que existe uma cocontração, uma sinergia entre esses músculos. Essa cocontração e sinergia dentro dos músculos do tórax, dos suprainferiores e dos músculos mastigatórios colocam categoricamente essa hiperatividade do sistema mastigatório, aumentando a compressão dentária, aumentando o padrão do bruxismo. Então é o seguinte, você tem esse padrão, se você tem uma dica simples, abre o peito e cabeça para trás.
Só nisso, se você voltar a palpar o músculo mastigatório, só em você reposicionar, trazer um padrão de alongamento para esse tipo de paciente, você gera uma condição de relaxamento, porque ele vai perceber que toda a cadeia relaxou, consequentemente ele também vai relaxar. Caraca! É sobre ajustar a base, a cadeia e diminuir a interferência lá no sistema mastigatório, lá nos músculos mastigatórios. E dessa forma você conseguir eliminar mais rápido o comprometimento muscular. Faz sentido para vocês, gente? Fala aí para mim, sim ou não? Sim ou não? Esse foi um conteúdo que eu quis desenhar para trazer pontos chaves para você desse raciocínio clínico. E não para falar o mesmo da mesma coisa, mas para quebrar parâmetros importantes. Valeu? Então, gente, foi bom demais. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.